Continuação aqui a distorção do apologeta protestante Rafael Pablo, né? Até Calvino vão concordar, até os católicos vão concordar com João Calvino. Não, cara. Se não vem do Marcelo, rejeita. Se vem do Marcelo, sim. É simples. Esse é o segundo vídeo, né? E João Calvino continua. Não de qualquer forma, mas utiliza palavras adequadas para consolar e encher de alegria de tal sorte que mais parecesse sacrifício do que morte, e fosse considerada peregrinação ou antes passagem para um estado melhor. Quanto a mim, já fui oferecido em libação, é o que Paulo vai dizer lá no capítulo 4 de 2 Timóteo. Por isso, Paulo escreve: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir. E aqui, João Calvino faz uma pausa e vai nos explicar o que ele quis dizer com toda a escritura. Toda qual? Qual escritura é inspirada por Deus? E aí ele vai fazer o seguinte comentário: a que me referi, toda a escritura sagrada na qual... Se é toda, se é os 73 ou é que não tem lá os 7 livros? Toda a escritura. Então, toda a escritura é oficializada, organizada pela igreja, pelo magistério. Efésios 3:10, a igreja tem essa autoridade, tem a chave de ligar. Aqui, liga lá. O que desligar aqui, desliga lá. É simples entender isso. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, por que vocês renegam os 7 livros? Os apócrifos, né? Que não são inspirados. 1 Macabeus, 2 Macabeus, etc, etc. Se toda a escritura é inspirada, por que vocês desprezam toda a escritura? Né? Olha só que interessante, né? Se não é somente escritura, então você tem que seguir todas a escritura, exclusivamente os 73 livros organizados escritos pelo magistério, que é a coluna sustentável da verdade. Falava. Então, antes, Paulo já tinha falado a respeito das escrituras, inclusive no versículo 15 de 2 Timóteo 3, porque ele tinha dito já para Timóteo o seguinte: desde a tua infância conheces as sagradas letras. Toda ela é inspirada por Deus. Por conseguinte, de nada duvides. Então está falando, ó, você já conhece as Sagradas Escrituras, e é todas essas Escrituras que você conhece que é inspirada por Deus, então não duvide das Sagradas Escrituras. E aí é que vem o versículo 16. E útil para instruir, para refutar, para corrigir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. E aqui então, João Calvino vai começar a decompor esse versículo e dizer o que ele quis dizer com ser útil para instruir, para refutar, para corrigir. O que Paulo quis dizer com cada uma dessas afirmações. E é isso que ele vai dizer de agora em diante. Agora, eu quero que você veja como João Calvino dá afirmações fortes a respeito. Interessante, né? É ali em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, certo? A igreja se torna pública. E ali você vê, cara, a quem foi confiado a verdade. Olha só, você pega aqui em Atos dos Apóstolos 1 e 2, ó, assim, ó, Atos dos Apóstolos 1 e 2, né? Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que eles escolheram, foi arrebatado ao céu. Olha só, as instruções aos seus apóstolos que ele escolheu, por inspiração do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que está sobre a igreja, coluna sustentável da verdade. Mateus 28:20, que assiste a igreja. É simples, cara. Se eu me apartar desse magistério da igreja estando pública, tanto a primeira pregação foi a Quefas que pregou, edificando a igreja, como vai dizer a profecia Mateus 16:18, e tem uma doutrina engajada. Em Atos Apóstolos 22:4, Paulo perseguia de morte essa doutrina. E quando Paulo se converte, ele recebe essa doutrina por revelação, por graça. Gálatas 1:11-2. Olha só, Atos Apóstolos 2:42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão e na oração, ó. Aqui você vê já a unidade, aqui você já vê a catolicidade. Que tem uma doutrina, tem um pastoreio, João 21:15-17, tem um Espírito Santo, tem uma igreja pública fundada e tem pessoas que vai edificar essa igreja, que os apóstolos que eles escolheram, que vai manter a integridade do evangelho. Há mais visão de João Calvino? Para mim é esgoto. A visão de
de Rodrigo Silva, para mim é esgoto, porque eles não são fundamentos apóstolos. Se apartaram do fundamentos apóstolos. A pregação do Rafael Pablo, para mim não importa, para mim é esterco, porque não vem do magistério, porque eles se apartaram do magistério. É simples entender isso, cara. Interessante, né? Tanto aqui você vê aqui, ó, Atos dos Apóstolos 22:4. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Por quê? A igreja, que é coluna sustentável da verdade, toda a escritura é inspirada, será conhecido pelo magistério, pela coluna que sustenta essa verdade, cara. Os 73 livros, reconhecido, compilado, organizado pela igreja e anunciado pela igreja, pelas colunas, pelos apóstolos. Novo Testamento. E o Velho Testamento são apenas sombras do ai que divino. Hebreus 8:13 está fadado a desaparecer. É 2 Coríntios ali, se você for prestar atenção 3, do 8 em diante, ele nos fez ministro apto para a nova aliança. Que nova aliança? Que está sob a coluna sustentável da verdade. Tem um pastoreio. Um líder. 1 Coríntios 28, constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só, a nova aliança. Você pega em 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Olha só, 3:6. Ele é quem nos fez apto para ser ministro da nova aliança. Não a da letra, e sim a do Espírito Santo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó. Olha só. É ministro enviado pelo próprio Cristo. Não para altos ministros que se envia como apóstolo, como bispo, vai fundar a igreja, vai pregar outro evangelho, que não é a integridade anunciado pela igreja, pelo magistério. É um evangelho contraditório. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. A visão de João Calvino, para mim, não interessa, porque não vem do magistério. Porque a verdade foi confiado ao magistério. As colunas. Como você pega aqui o catecismo, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, você vai entender, cara, quem foi confiado. Aqui, ó. Catecismo 77, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado, ó. O que é o evangelho? Sempre conservava inalterado, porque vindo do magistério. Tem que manter a integridade de acordo com o que foi anunciado pelos apóstolos, e o último apóstolo João, que acabou a revelação. Tirou esse fundamento, outra revelação é destruindo o cristianismo, destruindo os fundamentos dos apóstolos. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus de frente, que é outro espírito, que não é o espírito da verdade que desceu em Atos Apóstolos 2. São mestres que se apartaram, apostataram da fé, 1 Timóteo 4:2, 2 Timóteo 4:3 e 4, etc. Por aí vai, cara. 2 Pedro 2:2, aqui, ó. Inalterado e vivo na igreja. Por que ver? Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Olha só. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. Não os sucessores que se auto-unge apóstolo. Sucessores que auto-se unge bispo e vai fundar a igreja. Saindo totalmente da integridade e do pastoreio de Mateus 16:18. Que Cristo, ele é o fundador da igreja, ele é a cabeça, a pedra de ângulo, e os apóstolos que edificaram esse fundamento, tendo por pedra de ângulo o próprio Senhor Jesus Cristo. Certo? Olha só. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. Aí eles transmitiram o seu próprio encargo de magistério, com efeito a pregação apostólica, ó, de modo especial. Nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão, continua até a consumação dos tempos, cara. Entendeu? Vai passar séculos, geração, e vai ser proclamado esse mesmo evangelho. De acordo com os apóstolos anunciaram, de acordo com o que foi ensinado pelo cabeça da igreja, pelo esposo da igreja, pela igreja mística, Coríntios 18, Cristo, ele é a cabeça, Coríntios 2:12. Os apóstolos são os membros, são as colunas que são membros desse corpo místico. E sintonia com a cabeça. Tem um pastoreio, João 21:17. A Quefas, João 1:42. Que é Pedro, que vai pastorear, que vai enviar, que vai reconhecer a graça, como Paulo reconheceu ali
em Jerusalém para as colunas. Tiago, bispo universal ali de Jerusalém, bispo superior a Quefas, que é o pastoreio. Tiago, ele é o bispo ali de Jerusalém, o bispo universal é Quefas, tanto que cita Quefas e João. São as colunas. Porque Tiago está sob jurisdição, sob o pastoreio, de acordo com a Escritura. João 21, 15, 16 ao 17. Pastoreio a Quefas, a Pedro. Foi dado a ele. E tanto que isso horrorou, Lucas 22, 30, 31, a esse pastoreio para Pedro não desfalecer diante de seus irmãos. Por quê, cara? Tanto que o Espírito Santo desce ali, primeiro a pregar, meu querido, foi Pedro. O evangelho oral, transmitir oral. Depois escrito, aí vem a tradição. Se apartou disso, se renegou a igreja, renegou o magistério, é fundamento de homens. Não tem verdade. Se autogiram, se autoenviaram, usando só a Escritura. E a Escritura condena isso. 1 Coríntios, ali, 15, 1 e 2, Paulo fala que tem que manter a integridade. 1 Coríntios 1, 10, mesma unidade. Filipenses 2, 2. Então, a Bíblia, Mateus 12 ali, 25, 26, toda divisão será destruída. Imagina essas centenas de divisão, cara. Um dia será destruído. Se você fazer uma reunião com todos os pastores de todas as denominações, dar um microfone, cada um vai pregar um Jesus diferente, de acordo com 2 Coríntios 11, 4. João Calvino tem uma visão, Martinho Lutero tem outra visão, Edir Macedo tem outra visão, Rodrigo Silva tem outra visão. Não é? É várias divisões. Várias visões. A magistério só tem uma visão. Que visão? De acordo com os apóstolos pregaram e anunciaram. Se saiu disso, meu irmão, é esterco. É simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Roberta, resposta ao doutor apologeta protestante.